Eu acredito que a maioria de nós aqui já almoçamos, né? Ou se não almoçou, você tem uma refeição esperando você depois do nosso culto. Nós temos que ser gratos. Mas não quer dizer que quando a pessoa é grata que não surge problema. Não quer dizer que quando a pessoa ela é grata que ela não passa por momentos delicados ou às vezes fica triste com o que acontece. Porque a triste realidade é o seguinte: nós passamos por momentos difíceis na vida. Isso aqui é inevitável. Esperando ou não, prontos ou não, o problema às vezes surge. Você pode ser uma pessoa preparada, vai surgir. Pode ser uma pessoa despreparada, vai vir de qualquer jeito. Surge para pessoas de bem, surge para pessoas de mal, surge para quem é prevenido ou não. Vem problemas para a pessoa que tem a fé em Deus ou pessoas que não têm confiança em Deus. E é claro, existe uma diferença como você encara o problema. Uma pessoa de fé é uma pessoa que ela reage diferente. Como o problema afeta a vida dela é diferente. Porque ela, mesmo em meio a dores, mesmo às vezes em meio a dificuldades, ela confia que aquilo não é o ponto final, ela confia que Deus pode reagir na vida dela, mas não quer dizer que ela está isenta de passar por alguma dificuldade. Uma pessoa que ela confia em Deus, ela age, reage, ela sente, tem perspectivas diferentes, mas não está isenta de passar por esses momentos difíceis. E é verdade, tem notícias que às vezes tiram a nossa força. Eu já tive contato com pessoas fiéis, pessoas de oração, pessoas crentes em Deus de verdade, mas que quando vem uma notícia difícil, aquela pessoa fica com a perna mole. Aquela pessoa tem um coração abalado. Tem notícias que fazem isso conosco. Tem vezes que nós só conseguimos ver o pior quadro, onde não conseguimos ver solução, não conseguimos ver saída, não sobra nada senão desespero. E não adianta ficar desesperado que vai atrapalhar. E o que nós queremos trabalhar nessa tarde é o seguinte: como reagir? O que eu devo fazer quando o problema surge? Pois dependendo de como você age, de como você reage ao problema, isso pode afetar a sua vida, isso pode afetar seu coração, nem sempre de forma positiva. Então eu gostaria de meditar com os irmãos em um salmo, que gera em nós essa mistura de sensação. Daqui a pouco vai entrar o salmo. Esse salmo ele desenha um quadro cheio de problemas, como você vai notar daqui a pouco. Mas ela também indica que apesar de alguém passando por lutas, passando por dificuldades, perseguições, mostra uma pessoa com atitude e confiança de fé. Quem escreveu esse salmo, que daqui a pouco nós vamos ver, que é o Salmo 56, foi Davi. E no contexto, eu quero que você entenda algumas coisas. Primeiro, Davi foi ungido, foi escolhido para ser o próximo rei de Israel. Ele era um jovem fiel a Deus. Ele era alguém que andava com Deus. Ele é um exemplo em vários aspectos em nossa vida. Mas quando ele escreveu esse salmo, ele estava fugindo de Saul. Saul era o atual rei e ele queria matar Davi. E Davi, fugindo de Saul, ele foi para um reino vizinho de Israel, buscar refúgio com Aquis, rei de Gade. E lá, esse outro rei, esse outro reinado, vamos falar assim numa linguagem moderna, né? Esse outro país também tinha sua desconfiança, se sentia ameaçado por Davi, porque Davi já estava famoso, já tinha derrotado Golias, e as pessoas cantavam: não, Davi é alguém que derrota milhares. E o outro rei falou: rapaz, esse menino aí, não sei não, se ele está aqui, ele está vindo aqui falando que está fugindo, mas quer passar a rasteira em mim. Ele era visto como uma ameaça. E nesse contexto que ele escreve esse salmo que a gente vai ler daqui a pouco. Ele era procurado número 1 no seu próprio país, nas regiões vizinhas ele era visto como uma ameaça, ou seja, não tinha para onde fugir. Tinha muitos inimigos, não tinha paz, não tinha descanso. Imagina você numa situação dessa, que tem que fugir, você não sabe o que vai ser do seu futuro, o que vai ser do seu amanhã. A única coisa que garante você que terá um amanhã é porque Deus tem promessas para a sua vida. Porque se não fossem as promessas de Deus, você não tem certeza que terá um amanhã. Então ele escreve esse salmo, onde ele recorre a Deus, como você vai poder ver. Acompanhe comigo. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo o dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem.
Em mim vindo o temor, hei de confiar em ti. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus eu ponho minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhes a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos quando eu sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, nesse Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Que me pode fazer o homem? Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Render-te-ei ações de graças, pois da morte livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. Olha que maravilhoso, eu gosto muito desse tipo de salmo, que a pessoa começa apresentando uma dificuldade, uma luta, sabe, muitos salmos são assim, fala, Senhor, eu estou desamparado, cadê o Senhor, eu não estou te vendo, meus inimigos têm se levantado, começa, e a gente se identifica muito com essa luta, mas parece que no meio do salmo, e às vezes eu tenho que voltar até para achar aonde teve essa mudança. Quando você se pega, ele já está com outro sentimento, mas eu sei que o Senhor é por mim, eu sei que o Senhor vai me ajudar, e ele começa dizendo seus problemas, suas lutas, e termina louvando a Deus, falando, eu confio em Deus. Você percebe, então, ele começa em desespero, mas termina com uma outra postura. Qual é o segredo? O que aconteceu? O que ele apresenta aqui para nós? Como ele lidou com toda essa pressão, essa perseguição, como eu disse ao início, que é o contexto daqui do Salmo 56. Como que Davi lidou com tudo isso? Então, em primeiro lugar, para nós aprendermos com esse salmo, quando o problema surge, fortaleça a sua confiança. Nós temos que nos fortalecer naquilo que vai nos trazer coragem. Quando nos encontramos em situações difíceis, precisamos fortalecer a nossa crença, a nossa confiança de que temos um Deus que se importa e age por nós. Mas presta atenção, é uma confiança que eu estou falando, confiança em Deus. Porque as pessoas, elas correm atrás e confiam em tantas outras coisas. Tem gente que confia no dinheiro. O dinheiro pode resolver algumas coisas, mas as mais importantes ela não resolve. Os amigos, por mais que você tenha pessoas que gostam de você, que se importam com você, elas não podem resolver todas as coisas. A tua força não pode resolver todas as coisas. As tuas habilidades, a tua sabedoria, a tua influência. A medicina, por mais que seja uma bênção em nossa vida, ela tem seu limite. Chega no momento que os médicos falam, eu não tenho mais o que fazer. A psicologia tem seu limite, tudo tem seu limite. Então nós temos que confiar naquele que não conhece limites. Mas a segurança total nós temos quando confiamos em Deus. Nos primeiros versículos desse salmo que nós lemos, relata a intenção de pessoas em ferir. Ele fala assim, tem misericórdia de mim, ó Deus, porque os homens querem me ferir, estão me perseguindo, estão me oprimindo, ficam pensando mal contra mim, ficam planejando coisas contra mim. E ele ora a Deus dizendo, Senhor, é como se ele estivesse falando, Senhor, eu estou tendo uma luta atrás da outra, não tem sossego. Eu não sei quando que isso vai acabar. Você já se viu numa situação, num problema que você fica pensando, quando que isso vai acabar? Quando que eu vou ter um descanso? Quando que eu vou ter uma férias disso? Então nessa oração, enquanto ele está falando os problemas, ele resolve, ele decide não dar lado para o medo, para o desespero. Ele começa falando seus problemas, muitos estão me perseguindo, coisa e tal, mas eu imagino, é como se ele respirasse e falasse assim, dentro dele, eu não vou me deixar entregar por esse quadro negativo, eu vou confiar em Deus. Salmo 56, no versículo 3 e 4, olha o que ele expressa, em me vindo o temor, hei de confiar em ti. Ele fala, quando o medo estiver vindo, eu vou escolher confiar em Deus. Em Deus, cuja palavra eu exalto. Nesse Deus eu ponho minha confiança e nada temerei. O que me pode fazer um mortal?
Então, é uma escolha dele. Ele podia ter escolhido ficar desesperado, ele podia ter escolhido ficar com medo, ele podia ter escolhido tomar caminhos errados, ele podia ter escolhido tantas coisas, mas ele falou assim: eu escolho, hei de confiar em ti, eu escolho confiar em ti. Diante de pessoas querendo ferir ele escolhe confiar em Deus. Vou repetir, ele escolhe confiar em Deus. É uma escolha que nós fazemos. Como você vai lidar com os problemas, você tem que escolher confiar em Deus. O medo estava a ponto de dominá-lo, mas ele muda o curso da sua oração, porque ele se lembra que ele está falando com Deus Todo-Poderoso, ele se lembra que ele pertence a Deus, e ele se lembra que Deus sempre tem o melhor para ele. Parece óbvio isso que eu estou falando, já é de se esperar que dentro de uma igreja a gente fale esse tipo de coisa, temos que confiar em Deus. Parece que é algo que a gente já sabe. Não, pastor, isso eu já sei, que tem que confiar em Deus. Até quem não frequenta nenhuma igreja sabe que tem que confiar em Deus nessas horas. Mas mesmo que nós sabemos disso, muitas vezes nós não nos lembramos disso. Você se lembra de confiar em Deus quando o problema surge? Porque quando o problema surge, você só consegue ver o problema. Nós ficamos cegos para isso. Nos esquecemos de confiar em Deus. É como uma pessoa que está... Imagina uma pessoa que está se afogando. Ela não consegue ver, pensar, não, tem ali um salva-vidas, tem ali alguém que vai me socorrer. Ela só consegue ver água. Ela só consegue ver que ela está afundando. Nós ficamos cegos. Então, quando você estiver passando por um problema, quando o problema surgir em sua vida, você tem que se lembrar, nessa hora, mais do que nunca, eu tenho que me fortalecer em Deus. Senão o medo vai se instalar. Você vai ficar perdido. Se você não se lembrar disso, você vai tomar escolhas erradas. Quantas e quantas vezes nos enrolamos porque nós agimos de forma errada em vez de confiar em Deus. Buscamos outras soluções, buscamos outras maneiras, outros atalhos, até mesmo algumas coisas cientes que não é o caminho de Deus. Um exemplo, a pessoa está com uma dívida financeira e ela não sabe como ela vai cobrir aquela conta, como ela vai saldar aquela dívida. E ela fica preocupada. No lugar de confiar em Deus, ela se sente até tentada a buscar meios ilegais, meio da trapaça para conseguir aqueles recursos. Então, quando nós esquecemos de confiar em Deus, nós somos tentados a buscar outras soluções. Aqui eu não estou te falando, irmão, para você negar os seus problemas, mas sim para ter uma atitude diferente, porque o salmista não fazia de conta que tudo estava bem, ele não estava sendo perseguido e falando, oh Deus, que maravilha, que dia maravilhoso o Senhor me deu, eu sei que tem gente que está me perseguindo, mas eu não estou nem aí. Não, ele não fala isso, ele se mostra preocupado, mas no lugar de se desesperar, ele escolheu confiar em Deus, ele opta pela confiança, ele confia naquele que é maior do que ele confia naquele que é maior do que seus inimigos, que é maior do que os seus sentimentos. Então você tem que declarar a tua confiança no Deus Todo-Poderoso. Como que você pode fazer isso? Fale com seus lábios, não só com o pensamento. Não é só pensa, não, eu sei que Deus pode. Não, fala. Fala mesmo. Quando você estiver andando na rua, pode falar. Se você estiver sozinho é melhor, as pessoas não vão achar que você é louco, né? Mas se você estiver em sua casa, não tiver ninguém, fala. Pega um salmo e lê. Lê em voz alta, você precisa ouvir, não só pensar, precisa ouvir. Começa a cantar, tantos hinos fortalecem a nossa fé. Hoje mesmo nós cantamos cada música, nós cantamos uma música que diz, olha, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, é Deus, eu vou continuar adorando Ele, acontecendo o que eu quero que aconteça ou não. Olha, isso fortalece a nossa fé. Nós acabamos de cantar uma música, eu sei em quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso, eu confiarei. Você vai começar a cantar esse tipo de música, isso vai moldar seu coração, vai te fortalecer para você confiar em Deus. Você tem que orar. Tem pessoas que na hora das dificuldades não ora. E gosta muito de pedir oração para os outros. Mandar um recadinho, ora por mim, mas ela mesma não ora. Temos que orar, temos que fortalecer nossa fé nesse momento. Confiar que Deus tem o melhor para você, que Deus pode te livrar e confie que Ele nunca falha. Quando o problema surgir, trabalhe a sua confiança em Deus. Em segundo lugar, quando o problema surgir, saiba que Deus é por você. Ele está do seu lado, Ele faz parte do seu time. Você já entregou a tua vida a Deus? Levanta a mão quem é filho de Deus. Quem é filho e filha amada de Deus? Então, se você é filho de Deus, você sabe que Ele tem o melhor pelos seus. Se nós, aqui na terra, que somos maus, né, como a Bíblia diz, sabemos dar o melhor para os nossos filhos, quanto mais Deus. Ele é um Pai muito perfeito.
Ele é melhor do que nós que somos bons, já somos bons. Deus, então, melhor ainda, Ele tem o melhor para os seus filhos. Então você precisa crer e acreditar que Ele está a nosso favor. Outra coisa, pastor, isso que você está falando também é óbvio. Mas eu estou te lembrando coisas que você já sabe. Sabe por quê? Eu tenho certeza que se alguém vier compartilhar um problema com você, você vai falar assim: não, Deus é poderoso para te ajudar. E você fala isso de verdade, você acredita que Ele é poderoso. Você vai falar assim: Deus pode fazer o impossível na sua vida. E você realmente crê que Deus pode fazer o impossível. Você crê que Deus é poderoso, que Ele pode fazer o impossível, que Ele se importa conosco. Você crê em tudo isso. Mas quando o problema vem para a sua vida, você pensa: eu sei que Deus é tudo isso, mas eu acho que para mim Ele não vai fazer não. É isso que acontece. Às vezes você ouve um testemunho de alguém, fala: puxa, que maravilhoso. Aliás, hoje não teve testemunho, né? Os irmãos precisam trazer testemunho, né? Olha só, já fica aqui também para trazer o testemunho. O testemunho fortalece a fé do outro, irmão. Glorifica a Deus e fortalece a fé do outro. Então você ouve um testemunho e a pessoa fala assim: puxa, que legal o testemunho. Mas eu acho que isso Deus não faz na minha vida não. Eu acredito que fez na vida do outro, mas na minha não. Às vezes nós temos uma fé em Deus, só que é uma fé no Deus que faz na vida dos outros. E esquecemos que Deus faz por mim. Então saiba que Deus é por você. Ele se importa com você. Quando surgiu o problema, lembre-se, creia, Ele tem o melhor para você. Olha o que o salmista expressa, voltando no nosso Salmo 56. Homem procura ferir-me e me oprime pelejando todo dia. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me. E são muitos os que atrevidamente me combatem. Todo dia torcem minhas palavras. Os seus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espionam os meus passos como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Aqui ele está falando: olha, querem me ferir, me oprimir, me combatem, torcem as minhas palavras, ficam só observando um erro meu para me pegar. Sabe, é aquela coisa que sentimento que nós temos quando isso acontece? Todo mundo está contra mim, é o mundo contra mim. Ninguém me entende, ninguém está do meu lado, ninguém está por mim, não tem um para me defender. E precisamos aprender com esse salmista que em meio a tudo isso, e não é pouca coisa, ele também declara no versículo 9, ele fala: mas no dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto. O que ele sabe? Que Deus é por mim. Vamos declarar isso aqui? Bem sei isto, o quê? Que Deus é por mim. Deus é por mim, ele está falando. E você tem que crer, Ele é por mim. Ele está do meu lado. O salmista estava fortalecido em se lembrar que pode confiar em Deus, que o Eterno, Todo-Poderoso, estava do lado dele, está do time dele. Deus está na jogada. E ele fala assim: o dia que eu invocar Deus, meus inimigos não vão aguentar não. Porque Ele intervém. E quando Deus intervém, os inimigos correm, os problemas se dissipam. Quando eu invocar Deus, Ele virá. É o que nós podemos bradar também em Romanos 8:31. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, mais uma vez, se Deus é por nós, quem será contra nós? Você crê nisso? Que está no telão, você crê mesmo? Bom, se você crê nisso, isso quer dizer que certamente você luta e ora pelos seus problemas, não é verdade? Se você crê nisso, isso quer dizer que quando você está passando por uma luta, eu posso ficar tranquilo que eu sei que você acorda mais cedo, que você ora de madrugada, que você tem pagado o preço de jejum, de oração. Porque se você crê nisso, eu sei que você tem buscado a Deus. Você não precisa nem falar. Se você falou: pastor, eu creio nisso, então você tem buscado a Deus em oração. Tem se derramado diante do altar de Deus. Como eu já disse, não para pedir apenas oração para os outros. É muito bom, é maravilhoso outras pessoas orarem por você, mas você precisa orar também. Quando um problema surge, você tem que fortalecer a sua esperança em Deus. E saiba, tenha convicção de que Ele é por você. E em terceiro lugar, quando o problema surge, permaneça fiel. Algumas pessoas são fiéis a Deus, louvam a Deus, são firmes, para buscar Deus junto com o povo, vir para a igreja. Quando tudo está bem, é uma maravilha. Mas quando surge um problema, a pessoa abandona Deus.
Muitos ficam decepcionados e falam, não, eu queria que Deus fizesse isso, Deus não fez do jeito que eu quis também. Às vezes parece até algo pirraça mesmo, né? Como se Deus fosse obrigado a fazer todas as nossas vontades. Dá a impressão, a pessoa jamais vai admitir isso, mas dá a impressão que ela não buscava Deus, ela buscava o que Deus tinha para oferecer. Parece forte, mas o termo que eu penso para isso é que é uma pessoa interesseira. Imagina se você tem um amigo que só te procura quando precisa de alguma coisa. Essa semana mesmo, eu ouvi um amigo falando assim, fulano, depois de muito tempo, mandou um recadinho perguntando se eu estou bem. Quer ver? Daqui a pouco ele vai pedir alguma coisa. Dito e feito. Não é ruim, né? Não é ruim quando alguém só entra em contato com você para pedir alguma coisa. A pessoa não está nem aí para você. Daí quando precisa se lembra. Oi, como é que você está? Né? Você podia me ajudar? Podia me fazer um favorzinho? Sabe? Eu tenho até a impressão, eu não estou afirmando isso, mas eu tenho a impressão de que alguns problemas Deus até permite em nossas vidas para revelar o nosso coração, para revelar, quem sabe, para nós mesmos, se você é capaz de continuar fiel, se você é capaz de continuar louvando a Deus, mesmo passando por dificuldades. Deus até permite uma pequena dificuldade para que você veja como que você reage quando a água está subindo e você está assim, será que eu vou me afogar? Como já vimos, o salmista escreveu esse salmo quando estava passando por grandes problemas. Mas mesmo em meio a tudo isso, ele declara que ele vai continuar fiel a Deus. Olha comigo o versículo 12 e o versículo 13. Os votos que fiz, eu os manterei, ó Deus. Olha só que declaração, os votos que eu fiz eu vou manter. Render-te-ei ações de graça, quer dizer, né, vou te louvar, pois da morte me livraste a alma, sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. E aqui surge a pergunta, para nós meditarmos nessa tarde, você tem mantido os seus votos? As promessas que você fez para Deus, você tem mantido? Se tudo estiver bem, ou se estiver com problemas, você tem mantido os seus votos? Sabe, quando tudo está bem, você fala, Senhor, vou te louvar por toda a minha vida, jamais vou te abandonar, daqui para frente, olha, só vou te buscar. Você tem mantido os seus votos? Senhor, eu vou ser fiel nessa área, e assim eu vou... Senhor, agora ninguém me segura mais. Você tem sido fiel nos seus votos? Você continua louvando, você continua, como diz aqui o salmista, rendendo graças a Deus, mesmo com problemas, mesmo com dificuldades, você continua com o coração fiel a Deus? Irmãos, nós nos preocupamos tanto com as coisas desse mundo, que às vezes nos esquecemos daquilo que é eterno, que é mais precioso, que é muito mais importante, muito mais valioso. O salmista diz, e ele louva a Deus, e falando assim, eu vou me manter fiel. Não porque o Senhor vai me livrar dos inimigos, mas ele fala lá, porque o Senhor livrou minha alma da morte. Não o meu corpo, livrou minha alma da morte, por andar na presença de Deus, na luz da vida. Entenda, irmãos, eu quero que você entenda, eu quero trazer à memória aquilo que com certeza você já sabe, que a graça de Deus sobre sua vida é maior do que qualquer coisa que você possa conquistar, comprar, fazer do seu próprio jeito. A salvação que nos é dada através da cruz é maior do que qualquer coisa que poderia acontecer com você. É verdade, nós passamos por momentos difíceis nesse mundo, estamos sujeitos a isso, mas quem é de Jesus não é desse mundo, pertence ao reino de Deus, entende que aqui tudo é passageiro, tudo é perecível, as coisas mudam, os objetos quebram, o nosso corpo envelhece, adoece, morre, mas em Deus nós temos vida, temos satisfação. E quando eu falo satisfação, não é quando tudo está bem, mesmo quando passamos por lutas, mesmo quando passamos por problemas, eu tenho uma satisfação que eu estou dentro do propósito de Deus, e por isso eu tenho paz, uma paz que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Quando problemas surgem em nossas vidas, nós vamos lutar, vamos combater esse mal. Por isso, não permita que o problema te deixe uma pessoa amarga, porque tem pessoas que quando passam por alguma dificuldade, aquela dificuldade afeta tanto a pessoa que ela acaba ficando amarga, uma pessoa cheia de rancor, uma pessoa como o pastor Lucas estava falando outro dia numa mensagem, na quinta-feira, a vida perde a cor,
Parece que a vida fica preto e branco. Não permita. Não permita que o problema te afaste de Deus. É como se o salmista estivesse falando nesse último texto que nós lemos. É como se ele falasse assim: eu me manterei fiel a Deus, não importa o que aconteça. Nenhum problema será capaz de me afastar da presença do Senhor. Porque, irmãos, uma coisa é certa: os problemas virão. Quem sabe tem pessoas aqui passando por alguma luta, alguma dificuldade, um momento muito delicado. Quem sabe tem pessoas aqui que vão passar, não sabe disso, mas brevemente vão passar. Que você se lembre desses princípios. O próprio Jesus alertou, dizendo que nesse mundo nós teríamos aflições, lutas, problemas, mas ele nos dá uma ordem, ele fala: apesar disso tudo, tenha um bom ânimo. Não permita que esses problemas roubem sua paz, roubem a sua vida, a sua comunhão com Deus. Você tem que desenvolver a habilidade de aprender, de crescer apesar dos problemas. E para isso, como já foi falado, fortaleça a sua confiança. Saiba que Deus é por você e permaneça fiel. Eu quero que você feche teus olhos por um momento. Eu quero que você considere, de olhos fechados, antes de orarmos, eu quero que você considere como você tem reagido aos problemas que a vida tem passado. Eu não sei se é de ordem financeira, profissional, emocional, se é uma enfermidade. São tantos problemas que nós passamos, mas normalmente como que você reage? Como que aquele problema afeta você? Então nessa tarde, Deus te trouxe aqui para te lembrar que você tem que fortalecer a sua confiança nele. Tem que saber que Deus é por você. E mesmo em meio às dificuldades, você vai permanecer fiel a ele. Você não vai se entregar. Você não vai buscar o pecado para se satisfazer. Mesmo em meio às dificuldades, você vai buscar permanecer fiel ao Senhor. Senhor Jesus, eu coloco cada irmão, cada irmã que está aqui, a minha vida diante do Senhor, para que nessa tarde, Deus, o Teu Espírito Santo nos traga uma nova motivação, um encorajamento, Deus, de que mesmo passando por lutas, mesmo passando por dificuldades, nós precisamos confiar, Te amar, Te buscar, ser fiéis a Ti, Deus, porque o Senhor é por nós. O Senhor não perde o controle. O problema é maior do que nossas mãos, mas não é maior do que as suas. O problema nós não conseguimos ver solução muitas vezes, mas o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. E se o Senhor está permitindo, Deus, que nós passemos por isso, então nos ajude a suportar, aprender e crescer, e que nossa fé seja fortalecida em Ti, no nome santo de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.